Olá, eu sou Isabel, psicóloga do nosso canal Momento Psi, um canal que tem por objetivo levar informações de maneira simples para que você possa aplicar na sua vida e também passar para outras pessoas. E hoje nós vamos falar a respeito do Setembro Amarelo. Isabel, Setembro Amarelo, o que quer dizer mesmo? São tantos meses, tantas comemorações. O Setembro Amarelo, ele vem para que haja uma abertura no tema que quase ninguém gosta de tratar, suicídio. E eu gosto muito dessa ideia de Setembro Amarelo, do mês, para linkar aquilo que se quer falar. Porque anteriormente, o suicídio, ele já tinha um dia mundial. O dia 10 de setembro era marcado pelo Dia Mundial do Suicídio. Isso começou em 2003. Porém, dia é algo que às vezes é tão especial, não é? Existem pessoas que nasceram no dia 10 de setembro e ouvir que dia 10 de setembro é o Dia Mundial do Suicídio parece que não dá um certo conforto, para fazer uma festa, por exemplo. A partir de 2015 passa a ser o mês de setembro, o mês amarelo. E nós vamos falar um pouquinho disso. Eu trabalhei com suicida, ou potencial suicida, de 98 a 2010. Eu quero falar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho de ciência que pode ajudar. Suicídio é algo que ocorre em qualquer lugar, não tem espaço certo. Ocorre com qualquer raça, ocorre com qualquer pessoa, independente da faixa etária, independente da condição social, independente da condição cultural, porque suicídio não é uma patologia. Suicídio é o resultado não só de questões patológicas, ou seja, enfermidades, mas também questões sociofamiliar, porque a família ela pode ser um fator de proteção para a saúde mental, vamos colocar assim. Mas ela também pode ser um fator de risco. O que é um fator de proteção e o que é um fator de risco? Um fator de proteção é aquele momento, é aquele espaço, são aquelas pessoas, é aquilo que te traz de volta ao seu equilíbrio. Equilíbrio mental, equilíbrio físico. Fator de risco é aquilo que te afasta do que é confortável, do que é saudável. Então a família, ela pode se colocar nesses dois lugares. Por quê? Muitos suicídios acontecem por conta de relacionamentos malfadados, relacionamentos que não deram certo. Então a pessoa depositou toda a esperança, toda a expectativa dela naquele relacionamento. E quando aquele relacionamento acaba, ela se vê sem chão, ela perde a motivação de viver. Então, neste caso, relacionamento ou família se torna um fator de risco. Isabel, quando é que a família é fator de proteção? Primeiro, nós temos que entender a função da família. E a função da família é ser um porto seguro. É um lugar aonde nós voltamos quando nós temos problemas, quando nós precisamos, às vezes, de uma opinião. Mas nos dias de hoje, a família é algo que está tão distante que muitas pessoas não conseguem ter dentro de casa um ambiente que seja propício a se tornar um porto seguro. Então, nós precisamos pontuar um pouco mais a respeito de fatores de risco. Já falamos de família e a gente vai classificar esse tipo de família que é fator de risco como uma família desagregada. E amigos? Então, a mesma coisa. Existem amigos, existem amizades que levam a pessoa a se voltar para si própria. Mas existem certas amizades que acabam acrescentando dor à pessoa, não contribuem. Então, falar em suicídio não tem um padrão. Você precisa andar com pessoas que te fazem bem. Algumas pessoas, elas estão bem, mas aí chega aquela que não está muito bem e começa a reclamar e começa a realmente mostrar que a vida dela não está boa e realmente não está. E o que essa que a princípio deveria estender a mão e colocar para cima faz? Acaba concordando por causa da amizade, porque fica com dó, porque acha que não tem o que falar. Então eu vou deixar uma dica aqui para isso. Se você tem um amigo, se você conhece alguém que chega e reclama e vê a vida toda cinza, como eu costumo falar, se você não tem o que falar, ouça a pessoa, apenas seja uma escuta atenta. Dê ouvidos ao que ela quer falar. E não fale nada, às vezes um abraço, um aperto de mão, às vezes olha, eu tô com você. Isso basta. Não alimente a ira, não alimente a mágoa, não alimente a tristeza do outro, não dê razão ao outro, porque isso
você vai estar contribuindo, de repente, para um potencial suicida. Uma outra questão a respeito do suicídio é a questão cultural. As pessoas imaginam que a pessoa que é muito estudada, ela não vai cometer o suicídio, afinal de contas, ela tem conhecimento. Isso não é uma verdade. Como eu disse lá no início, o suicídio não tem a ver com essas questões. Existem determinados distúrbios que estão ligados a uma propensão, uma oportunidade maior de suicídio. Então, os transtornos de humor, eu não vou falar o nome aqui porque a ideia não é classificar, mas existem transtornos de humor onde as pessoas têm uma tendência muito maior a pensar no suicídio. E o suicídio, ele não acontece já na fase final, ele tem fases. A primeira fase de um suicídio, o para-suicídio. Isabel, o que é um para-suicida? São aquelas pessoas que passam num farol, por exemplo, vermelho, são aquelas pessoas que vivem correndo risco. Eu já comentei sobre isso num outro vídeo e convido você a ir até lá e assistir. Mas hoje, como é o Setembro Amarelo, né? Esse mês nós estamos no Setembro Amarelo, então é importante, talvez eu até repetir algumas coisas que você que já assistiu já sabe. O para-suicídio são pessoas que vivem entrando em situações de risco. Um exemplo, o dependente químico. Ninguém acorda, ninguém é criado para ser um dependente químico. E é uma situação, é um estilo de vida de alto risco, mas a pessoa, ela se dispõe a isso. E veja bem, eu não estou dizendo que todo dependente químico, ele é um potencial suicida, mas eu estou dizendo que o dependente químico, ele anda num caminho de para-suicida. Ele vai se acabando aos poucos, ele vai se arriscando, ele vai como se o estilo de vida que ele estivesse levando não tivesse perigo algum. Nós temos que compreender que alguns comportamentos, eles são perigosos. E eles começam aqui, olha, nos pensamentos. E nós não podemos dirigir, controlar ou saber o que o outro está pensando. Mas nós podemos observar o comportamento do outro até para puxar um assunto, para falar de vida, para entender o que a outra pessoa está sentindo. A segunda fase é a ideação suicida. É aquela fase em que há um preparo. A pessoa se prepara mentalmente, ela pensa, ela faz o seguro, enfim, ela vai trilhando caminhos que vão dando dicas de que ela pode sim estar numa fase de ideação suicida. Então, como eu disse, nós não podemos adivinhar o pensamento dos outros, mas nós podemos ver o comportamento. Então, a pessoa que tem ideia suicida, muitas vezes ela usa frases: eu estou valendo mais morto do que vivo. A minha vida realmente não está nada boa e eu não vejo como melhorar. São frases que muitas vezes vão denunciando uma ideia suicida. A outra fase é a fase da tentativa do suicídio. Ela vai além. Isabel, precisa passar por fases? Não necessariamente. Existem pessoas que elas ficam tão desorientadas que elas nem pensam e cometem o suicídio. E existem pessoas que programam o suicídio. Então, essa fase de tentativa de suicídio, a pessoa faz todo um preparo, faz rituais, elas vão realmente preparando para tentar o suicídio, não para cometer muitas vezes, mas para tentar. Então, existem pessoas que tentaram suicídio mais de 20 vezes e ela fica nessa fase de tentativa. E a próxima fase é a fase final, que é realmente o suicídio efetivado. Como eu já disse, ela pode ter se preparado ou não, mas ela realmente comete o ato suicida. Então, o suicídio não é algo que a pessoa acorda e já deseja. O suicídio tem a ver com fatores genéticos, o suicídio tem a ver com patologias e, como eu já disse, com questões também familiar e sociais. Eu conheço alguém que tem essas ações que você está falando. O que eu faço? Então, vamos falar de saúde mental? Outro dia, eu me deparei com uma pessoa, e isso faz parte até da minha rotina, eu ouço muito essas frases assim: eu não tenho dinheiro para pagar uma terapia, é muito caro. Mas a pessoa, ela investiu numa academia, e eu não quero que você pense que eu estou dizendo que ir à academia está errado. O que eu estou dizendo é que a mesma proporção que nós devemos nos preocupar com a nossa saúde física, nós também poderíamos nos preocupar com a nossa saúde mental. As pessoas precisam entender que buscar ajuda, tanto para ela quanto para a família,
é uma questão de saúde mental. Então, existem famílias, existem pais, por exemplo, que percebem um filho diferente, mas eles vão levando, e quando chega numa situação insustentável, aí eles vão buscar ajuda. É tarde, Isabel? Não, não é tarde, mas o trabalho vai ser maior. Então, na questão de saúde mental, principalmente na prevenção do suicídio, é muito importante que você busque uma orientação, uma ajuda rápida. O governo tem programas, né, de apoio aí, psicológicos, psicoterápicos, que são quase que de graça. Né? Tem um custo, mas pensa, né? Se você consegue ter a motivação para ter um corpo sarado, por que não ter motivação para ter uma mente sarada? Porque mente sã, corpo são. Busque sua saúde mental, busque saber um pouco mais. Assista, tem vários vídeos aí bem bacanas de profissionais também que são conceituados nessas questões de saúde mental. Não fuja da tua saúde mental, não fique brigando com ela. Leve saúde mental para dentro da tua casa. E eu tenho certeza que você pode ser uma base de prevenção ao suicídio. Pelo conhecimento, pela disponibilidade, pela disposição, você pode se tornar um porto seguro para alguém que realmente esteja aí passando por questões de ideação, de ideia, de tentativa, de suicídio. Então, se você quer ajudar, procure um profissional, procure um psicólogo, procure alguém que possa realmente te passar informações sérias. Não fique conversando a respeito de questões de saúde mental em roda de amigos, que são amigos que não têm o conhecimento técnico para passar. Então fica aqui a minha dica, a minha orientação e a minha solicitação para você. Então, se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. E olha, não esqueça, deixe lá o seu depoimento, fale a sua opinião a respeito, fale o que você pensa, você quer saber mais? Deixa lá registrado. Eu te espero no próximo vídeo. Na vida existem certos ruídos. Nós estamos falando hoje do Setembro Amarelo, mas os ruídos que eu quero falar para você é porque nós estamos aqui numa avenida e de repente você vai ouvir um ruído lá no fundo do meu vídeo. Nós vamos eliminar esses ruídos, assim como o nosso objetivo é fazer com que você elimine os ruídos da sua vida para que você consiga prestar atenção em como é bom viver.